Pessoal, bom dia. Então, algumas situações bem importantes aí para o melhor andamento da aula antes de tudo. A primeira delas é, no canto na base da tela de vocês, quando dá um clique, vocês estarem com os microfones desativados, tá? Nós vamos utilizar aqui no canto superior direito, onde está aparecendo 4, 5, o chat para perguntas, tá? Depois. Sempre que eu disser, estou abrindo o chat para perguntas, a gente vai poder fazer perguntas, tá? Então, guardem suas questões aí, suas perguntas, para depois, tá bem? Muito importante a gente estar com alguns materiais em mãos. Eu acredito que vocês acessaram pelo grupo da turma no WhatsApp o material que eu enviei ontem, tá? Vou estar mostrando ele aqui para vocês no compartilhamento de tela. Tá? Então, é bem importante ter esse material ou aberto no celular, ou aberto numa segunda tela aí. Todos estão vendo? O professor Paulo está ok? Compartilhamento de tela? Sim, ok. Porém, tem um chiado no teu áudio, mas só para contextualizar para o pessoal que está enviando no chat, infelizmente no áudio do professor Alain a gente sempre teve esse chiado no fundo, enfim, que é um barulho de uma cachoeira, por exemplo, tá? Mas dá para a gente escutar igual a aula dele. Eu peço que quem esteja em casa também acesse com o fone de ouvido e aumente um pouco do volume no fone também. Ok. Chaleira de mate, o pessoal está falando aí, ela. Que estranho. Tudo bem. Mas pessoal, segue, não tem o que a gente fazer. Então, assim, a apostila B, a 1B, e a apostila B, 3B, e mais o esquema do ciclo do nitrogênio para o início da nossa aula de hoje, que eu vou só retomar algumas coisinhas. Vocês devem ter visto também no material que foi ontem, esse que está projetado aqui, que já saiu a nova videoaula, tá? Ela está aqui, aula 2, ela ajuda na resolução de algumas questões que foram enviadas na aula 1, ok? Muito bem, então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente retomar alguns aspectos. Então, todos vocês trabalharam na resolução da atividade, e a primeira etapa que a gente tinha lá na tarefa 2 era dar nome aos números do ciclo do nitrogênio. Então, a gente vai retomar bem rapidinho aqui, porque isso vai entrar já no contexto das primeiras questões de revisão que a gente vai fazer nesses primeiros 10 minutos da aula, que são questões que estão na própria apostila de vocês. Já vou fazer a menção aqui página, tá? Mas quem quiser já ir pegando a 1B na página 16, é onde nós vamos resolver 2 ou 3 questões. Etapa número 1, então, nós temos aí a fixação atmosférica. Etapa número 2, fixação biológica por meio das bactérias fixadoras. Etapa número 3, a decomposição. Etapa número 4, a nitrosação. Etapa número 5, nitratação. E etapa número 6, a desnitrificação, quando o nitrogênio é devolvido para a atmosfera, ok? Quero retomar aqui que a etapa número 4 e número 5, como vocês tinham no esquema de vocês, ela recebe, então, um nome conjunto, que é o processo de nitrificação, etapa 4 e 5, onde entram as bactérias nitrificantes. É bem importante a gente fazer a relação antagônica. Nitrificação, chegar ao nitrato. Desnitrificação, chegar ao N2 atmosférico. Certo? Então, aqui nós temos bactérias nitrificantes e bactérias desnitrificantes. Se alguém teve dúvida com relação à questão 3 e 4, que era a composição do NOx do nitrogênio, no final da aula eu posso retomar isso com vocês, que é um conteúdo interdisciplinar da química. Vocês tiveram com a prof. Lucimar, número de oxidação no 2º ano do ensino médio. Mas isso a gente pode ver, então, no final. Quem teve dúvida com o NOx, coloca a pergunta ali no chat, que a gente vai ver no final. Bom, o que é muito importante disso tudo, né, pessoal? Nós tivemos ciclos biogeoquímicos e todos eles giram em função, aqui agora, provavelmente, os colegas professores vão lembrar dessa novela, que era a Rainha da Sucata, e a gente tinha a Dona Armênia, que era interpretada pela atriz Araci Balabanian. A Dona Armênia, ela tinha uma frase muito clássica, né? Ela dizia que ela queria construir um hotel, pelo que eu me lembro, e ela dizia, eu vou botar essa prédia na chão.
Então, o que é a Shom aqui para a gente nunca mais esquecer? A constituição, basicamente, de tudo que a gente conhece, desde o universo primitivo, em que a combinação entre os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio acaba formando a maior parte das substâncias essenciais à vida. Nas primeiras aulas, quando a gente estudou isso, a gente pôde dar uma olhada em alguns desses exemplos de combinação entre esses 4 elementos. Então, por exemplo, aqui a gente observa C5H10, 4. Alguma dúvida? Tem alguém com áudio aberto, provavelmente. Eu entrei agora. Não estava entrando. Peraí, pessoal, só para a gente tentar se organizar, tá? Desativem os microfones de vocês aí. Isso, desativem os microfones de vocês, por favor. Que lindo. Muito bem. Não, Então, agora ligou, peraí. Alô, ok, todos desativados. Ok. Então, combinações da Shom, né? Lembrando a dona Armênia lá, da rainha da sucata. Essa prédia na Shom. C5H10O4, desoxirribose, que vocês tinham inclusive como tarefa diferenciar, né, o DNA do RNA. C5H10O5, ribose. Por que O5 aqui? Porque nós vamos ter um radical hidroxila a mais na ribose. Nós vamos ter aqui um OH-, tá? Por isso que acaba diferenciando aí a ribose da desoxirribose. Que outras moléculas são decorrentes da combinação da Shom? Então, C6H12O6, glicose, carbono, hidrogênio, oxigênio. H2O, molécula de água. O2, oxigênio respiratório. CO2, dióxido de carbono. Vamos lá. NH3, amônia. NO2-, nitrito, que a gente viu no ciclo do nitrogênio. NO3-, nitrato, que a gente também viu no ciclo do nitrogênio. Todas essas substâncias são combinações de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, isso se torna um aspecto bem importante. A gente já retomou algumas diferenças, né, entre os ácidos nucleicos do DNA e do RNA, que era uma das questões que vocês tinham, inclusive, na atividade da aula 1. Certo, pessoal? Eu vou duplicar novamente a minha tela aqui para vocês, e aí agora a gente começa a entrar na aula em si, preparada para o dia de hoje, tá bom? Bem, vamos clicar aqui, compartilhar. Então, a partir da Shom, a gente consegue compreender muitos dos processos que acontecem no próprio ciclo do nitrogênio. A gente sempre quer chegar no nitrato. A conversão de amônia em nitrito, em nitrato, ela envolve também nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, assim como muitos exemplos que a gente viu aqui no quadro branco que eu acabei de projetar. E em função disso, pelo nome de cada uma das etapas, a gente vai dar uma olhadinha agora, lá na página 16, na questão 02.08. Isso é retomada da aula da última semana. Então, eu vou pedir que os alunos peguem a apostila. Talvez alguns já resolveram, ótimo. Mas eu vou estar projetando aqui para vocês. O que a gente observa aqui? Uma sequência de setas, uma questão bem parecida com o padrão de questões do Enem também. E nós temos aqui alguns compostos nitrogenados. Nitrogênio atmosférico, gás, N2, NO3-, que é o nitrato, e NH4+, que é o íon amônio. A gente estava acostumado a... Se tu puder compartilhar novamente a tela, a gente não está visualizando a tua tela. A gente está enxergando você aí. Tentar compartilhar novamente, então, aqui.
Os alunos relataram que estão vendo, então segue. Então tá. Estão vendo agora o compartilhamento de tela? Professor Paulo? Sim, ok. Tá bom. Sim, tudo Então certo. nós temos aqui um ingrediente novo, íon amônio. O íon amônio, pessoal, ele é tóxico ao metabolismo celular, mas ele é um subproduto da amônia. Isso é um aspecto que eu trabalhei de forma bem superficial na videoaula, mas o íon amônio, ele entra na composição também de proteínas, de vitaminas. A questão aqui, então, ela deu uma dificultada e a gente poderia tranquilamente ter aqui no lugar do íon amônio a amônia, NH3. Então, vamos imaginar de uma maneira um pouco mais fácil que eu posso ter aqui a amônia, certo? Muito bem. Processos relacionados. Primeiro processo, nitrificação. Nitrificação é a etapa que eu quero chegar até o nitrato. A nitrificação compreende a nitrosação, amônia para nitrito, e a nitratação, nitrito para nitrato. Onde é que eu tenho, em qual das setas eu vou ter o processo de formação de nitrato? Bom, pelo sentido da seta, a formação de nitrato é representada pela seta de número 4. Aonde que eu vou ter, em contrapartida, o processo de absorção? Qual que é o principal composto nitrogenado que ele é absorvido pelos vegetais, ou seja, pelas plantas? O composto nitrogenado de mais fácil absorção é o nitrato. Então, a seta número 3 tem a absorção, visto que o nitrato é altamente solúvel em água. Onde é que eu vou ter o processo de desnitrificação, que é o oposto do que a gente viu nos dois primeiros parênteses? Desnitrificação é quando as formas nitrogenadas voltam a formar nitrogênio atmosférico, ou seja, número 2. Onde que eu vou ter o processo de decomposição? Decomposição é a formação de amônia. No caso aqui, a questão dificultou um pouquinho, vou ter o íon amônio. Número 5, quando tanto plantas quanto animais consumidores morrem. E onde que eu tenho o processo de fixação biológica? Fixação biológica é quando bactérias dão diretamente para a planta o nitrogênio atmosférico, como a gente viu nas bactérias rizóbios, que estão presentes nos nódulos das raízes de leguminosas, feijão, soja, ervilha, as plantas que formam vagem. Então, eu vou ter aqui, na etapa número 1, a fixação biológica. Resposta correta, portanto, letra A. Se alguém teve alguma dúvida, depois das 3 primeiras questões, eu já vou olhar para o chat e vou responder. Segunda questão. Aqui eu trouxe uma questão extra, uma questão da PUC do Paraná. Então, nesse sentido, eu vou pedir que vocês leiam na própria tela. Tá? Nós temos algumas informações sobre o ciclo do nitrogênio e temos, então, aí, no caso, as afirmativas. Primeira afirmativa. As nitrobactérias nitrosomonas transformam o nitrito em amônia. Vou pedir que vocês retornem lá para a imagem do ciclo e vamos ver se as nitrosomonas transformam nitrito em amônia. Está bem claro aqui pela posição da seta, que é o oposto. Portanto, a afirmativa 1 não está correta. Afirmativa 2. Os micro-organismos fixadores de nitrogênio são algumas espécies de bactérias, como as do gênero Rhizobium e certas cianobactérias. Opa, surgiu uma informação nova. Então, eu tenho que dizer para vocês que as cianobactérias, sim, também são bactérias fixadoras. A gente não teve ainda o estudo de cianobactérias, mas nós vamos ter no decorrer dos próximos meses. Gente, aqui eu entro novamente para a rotação de cultura. Eu pego feijão, soja, ervilha, essas plantas que são leguminosas, com a folha mais larga, e essas plantas, elas são plantadas num ano para poder devolver nitrogênio para o solo, e no outro ano são plantadas plantas de folha fina, monocotiledôneas, por exemplo, milho, trigo, aveia, para elas aproveitarem esse nitrogênio que as leguminosas deixaram para trás por meio dos nódulos e bactérias Rhizobium. Isso que explica a rotação de cultura na nossa agricultura convencional. Planta um ano, por exemplo, soja, no outro ano planta trigo. O trigo vai usar o nitrogênio deixado pelas leguminosas. No outro ano planta feijão.
E no outro ano planta milho. O milho vai utilizar o nitrogênio deixado. Portanto, a afirmativa 2 é correta. 4. As bactérias do gênero Rhizobium associam-se com as raízes de plantas do grupo das leguminosas. Feijão, soja, ervilha. Todas elas plantas que produzem vagem. Também nós temos uma assertiva correta. Afirmativa 8. O nitrogênio é utilizado na síntese de bases nitrogenadas, adenina, guanina, uracil e citosina, que entram na formação do DNA. Aqui seria um momento clássico da aula de biologia que eu ia pedir apostas, né? Eu ia pedir quem que aposta na 8 como correta e quem que aposta na 8 como incorreta. Eu vou pedir para os alunos abrirem o áudio e agora, no primeiro momento, quem considera a 8 correta se manifesta. Pode se manifestar pelo áudio mesmo. Eles estão mandando no chat, ela. Tudo bem? Ah! Ok. Quem considera a 8 incorreta, então pode se manifestar agora, seja pelo chat ou pelo áudio. E salve. Brancos, muitos indecisos. Muito bem. Pessoal, eu vou pular para 16. O nitrogênio entra na estrutura dos aminoácidos do radical amina, super correta. Vitaminas, né? Aminas da vida. O nitrogênio faz parte da composição do grupamento amina. Vocês estão começando a estudar química orgânica com a prof. Lucimar. O radical amina, ele tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem carbono, né? Praticamente todo show. Então a 16 está certa. Por que a 8 está errada? Pega ratão. Eu tenho aqui a base nitrogenada uracila. E a gente sabe que uracila, lá do conteúdo de primeiro ano, ela é do RNA e não do DNA. Portanto, a nossa soma aqui vai dar 22. Ok? Então, toma cuidado, que essa aqui é bem uma acertativa de pega-ratão. Última questão para a aula de hoje, primeira parte, está na Biologia 1B, página 18, questão 2.18. Tá? Então, aqui eu vou fazer de uma maneira um pouquinho mais rápida, um pouco mais prática, certo? E nós vamos diretamente para as acertativas corretas e vamos ver o que está errado nas incorretas. Então, a soma vai dar 69. Afirmativa 2. As mesmas bactérias que realizam o processo A, bactérias fixadoras, são as que realizam os processos D e E. Tá? Então, só pelo D aqui a gente vê que está errado, né? Aqui são bactérias pseudomonas. E aqui são bactérias fixadoras, por exemplo, Rhizobium. Acertativa 8. O processo mostrado em DE constitui uma etapa fundamental no ciclo, chamada de fixação do nitrogênio. Se a gente voltar no esquema, o processo D é chamado de desnitrificação. Quem quiser ir anotando na apostila, está errado. E o processo A, que é o processo de fixação do nitrogênio. 16. As plantas podem se utilizar diretamente da amônia. Bom, bingo errado, né? A gente sabe que a planta só utiliza nitrato. Eu sempre quero chegar no nitrato. E a afirmativa 32, o processo mostrado em E indica que os animais excretam a amônia. Tá? Onde é que está acontecendo a excreção? A excreção acontece numa flecha antes. Tá? Não acontece na E. Aqui já entra a questão do íon amônio, conversão, a atividade do nosso sistema nefral, né? Então, nosso sistema excretor, rins, néfrons, ureteres e assim por diante. Tá? Então, ali já está uma seta à frente. Certo, turma? Então, a parte inicial que eu tinha de retomada de conteúdos e conceitos do ciclo do nitrogênio é essa aqui. Agora, a gente entra numa segunda parte, que são as alterações ambientais, Biologia 3B, página 1, que eu prefiro chamar de alterações nos ciclos biogeoquímicos. Tá, pessoal?
Então, eu acrescentaria aí, vou reaparecer aqui na tela de vocês, alterações em ciclos biogeoquímicos. Eu vou pedir que todos peguem, então, a biologia 3B na aula de número 5. Ok? Pessoal, aqui nós vamos usar basicamente a apostila. Vocês podem estar fazendo várias anotações aí e também destacando algumas partes importantes. Esse material que eu estou usando como PowerPoint, ao final da aula, visto que as questões aí nós já resolvemos, né? Então não vai dar spoiler dos resultados das questões somatórias ou respostas às simples escolhas, vai estar disponível para vocês no RM Portal. Eu vou mandar o aviso lá nos grupos do WhatsApp das turmas 3V1 e 3V2, ok? Então, todo mundo com a apostila na mão. Eu vou voltar a duplicar a tela, mas antes de duplicar, eu gostaria que os alunos colocassem aí no chat qual é a ideia constituída, ou então a ideia que surge na mente, quando se fala em poluição. Pode ser uma imagem que surge na cabeça de vocês, ou um conceito, né, que simplesmente surge de forma teórica ou conceitual. Aí. Podem escrever no chat o que vocês subentendem por poluição. Vamos começar a quebrar os paradigmas. Se alguém quiser falar, simplesmente, né, só ativar seu áudio. CO2. Opa, já veio uma resposta aí. Poluição é CO2. Temos mais alguma resposta? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, CO2, muito bem. Temos uma mesma resposta. Metano, CH4, muito bem. Lembrando que o CH4 entra no chão também, né, pessoal? Ele é um dos gases liberados pela decomposição de matéria orgânica. Vamos esperar mais uma resposta e daí eu entro monóxido de carbono, CO, né, monóxido de carbono, bem importante diferenciar do dióxido de carbono. Vamos falar muito sobre ele também. Ok? Temos 3 ideias aí, ideias corretas. E agora eu começo a entrar na duplicação da tela de novo, vou compartilhar com vocês, para que a gente constitua mais alguns conceitos de poluição. Enquanto isso eu vou falando, tá, pessoal? Um conceito um pouco mais atual de poluição, e que ele vai além do que a gente está acostumado a ver, é esse conceito aqui. Todos estão vendo o compartilhamento de tela, professor Paulo, tá ok? Sim, ok. De que poluição é o que sobra, tá, pessoal? Aqui eu gostaria de trazer um exemplo bem legal. Por exemplo, assim, crianças que já estão com uma idade de 5, 6 anos de idade, até mais, pela questão de que o lixo orgânico hoje, ele é considerado um composto que vira composto de composteira, um composto que vai para o minhocário, um composto que vira lá terra para usar nas flores ou no jardim, as crianças já começam a entender o composto, o lixo orgânico, não mais como poluição, não mais como lixo. Começam a entender como terra produtiva. Por muito tempo, e o nosso próprio sistema de coleta, aqui na nossa cidade, por exemplo, considera ainda o que a gente gera de resíduo pela nossa alimentação, casca de fruta, casca de ovo, resto de alimentos, como lixo. Mas muitas crianças hoje já vêm com uma concepção muito diferente do que é o resíduo orgânico. Ele não é mais poluição. Ele não é mais algo que sobra, porque ele pode ser usado como composto de composteira, por exemplo. Então, dentro dessa noção de poluição, hoje o que se estrutura muito é o que sobra, o que não pode ser usado de outras maneiras. E nesse sentido, poluição pode ser categorizada de 2 maneiras. Poluentes qualitativos, qualidade, ou poluentes quantitativos, quantidade. Por exemplo, os plásticos, os pesticidas, compostos bioacumulativos, como o DDT, agente laranja, e os subprodutos radioativos. Vejam que aqui a qualidade sintética faz com que eles sejam poluentes. Tá bom? Então, podem acrescentar aí na apostila de vocês. Lembrando que depois o material vai estar disponível. Ok? Eu posso também ler quantitativo e qualitativo como biodegradáveis, que são os naturais,
mas em excesso, em quantidade excessiva se tornam poluentes, ou não biodegradáveis. Vocês vão ter essa informação na Biologia 3B, página 10, tá? São adjetivos que eu uso aqui que vocês têm um pouquinho mais adiante na apostila de vocês. Certo? Então dá para destacar aí também. Peço perdão, mais uma vez, pelo atraso na informação anterior. Nesse sentido, eu nunca gosto de começar pelos mais lógicos. Eu sempre gosto de começar por aqueles que a gente tem um pouco de dificuldade ou que a gente cria ideias errôneas. Por exemplo, uma pesquisa que foi feita em 2012, nas respostas às perguntas de Enem, vocês sabem que as perguntas de Enem, elas seguem uma testagem anterior, né? Então, elas passam por um gradeamento, né? Uma classificação média, fácil e difícil. E uma pesquisa nas respostas dos alunos demonstrou que muitos dos alunos que prestaram o Enem em 2012 ainda confundiam aquecimento global com um buraco na camada de ozônio, seja nos gases envolvidos, seja nas consequências. Então, eu gosto de começar com alterações na camada de ozônio, que você tem na 3B, página 3. O que é importante em primeira instância? O O3 é uma forma alotrópica do oxigênio, e ele vai gerar aquele filtro atmosférico localizado na estratosfera, que principalmente vai filtrar a radiação UVA e UVB, né, raios ultravioletas. Nesse sentido, o ozônio ele é uma camada. Por isso, o buraco na camada de ozônio é um afinamento nessa camada, não é necessariamente um buraco. E aqui eu vou ter uma relação com poluentes não biodegradáveis, ou seja, poluentes sintéticos, poluentes que eles são qualitativos. A qualidade deles faz com que eles sejam poluentes. Principalmente os óxidos de nitrogênio e os clorofluorcarbonetos, chamados popularmente de clorofluorcarbono, ou CFCs, que por muitos anos, mais precisamente até 1986, onde foi promulgado o Protocolo de Montreal, esses clorofluorcarbonos eram utilizados em aerossóis, na constituição do isopor, nos refrigeradores, o gás que refrigerava geladeiras, freezers, era CFC. A partir de 86, é proibida a utilização ou restrita a utilização de clorofluorcarbono, mas a gente sabe que ainda ele é utilizado em baixa escala. Por que o clorofluorcarbono é tão nocivo para o ozônio, que é o O3? Então vamos entender aqui. Nós temos a radiação ultravioleta. Quando o clorofluorcarbono é liberado na atmosfera, tá, pela radiação UVB, ele quebra a sua estrutura e libera uma molécula de cloro, que está aqui, certo? O que vai acontecer com essa molécula de cloro? Ela fica livre na atmosfera, sozinha, como um único átomo. E ela tem um alto poder de afinidade, né? Ela acaba se chocando contra a molécula de O3 e ela quebra a molécula de O3 em oxigênio molecular e O2. A gente sabe que oxigênio molecular e O2 não é a mesma coisa que O3. E só o O3 assume essa função de filtro. Temos um oxigênio livre aqui, então, um O2 e a molécula de cloro que se chocou. Na segunda etapa, a molécula de cloro se junta com um oxigênio livre, formando monóxido de cloro e gás oxigênio O2. Também sabemos que isso não é O3 e não cumpre a função de filtro. Na etapa 3, tá, nós vamos ter a quebra da ligação da molécula de monóxido de cloro, que novamente vai formar oxigênio livre e vai liberar o cloro mais uma vez. Esse cloro, gente, ele vai poder novamente ficar numa reação em cadeia e retoma o ciclo. Aqui entra uma informação muito importante. Daqui a pouco vão vir duas notícias para vocês. Uma notícia de 2010 e uma notícia de 2020. Que eu vou estar mandando agora no grupo do WhatsApp, né, das turmas 3G1 e 3G2. Qual é a nossa situação hoje? Hoje,
praticamente 35 anos depois, de 1986, a gente vê uma redução, né, do buraco, do afinamento da camada de ozônio. Na verdade, ele ficou praticamente por 3 décadas pausado. Por quê? Porque essa reação em cadeia daquele cloro liberado até 86 continuava acontecendo. E leva muito tempo para o cloro se desfazer na atmosfera. Então, digamos assim, o buraco não estava nem aumentando nem diminuindo, porque a atmosfera estava tentando dar conta de degradar esse cloro que foi lançado até 1986. Então, de uma forma geral, hoje, ele está saindo dessa pausa. Ele estava pausado, não crescia nem diminuía. Agora ele começa a diminuir. Então, aqui estão as notícias, tá, pessoal? Eu acabei de mandar nos grupos das turmas também, da 3V1 e 3V2, uma notícia de 2010, como é que era a situação, e agora uma notícia da semana passada, tá, de 2020. Vai ter um trabalho que vai orientar a interpretação dessas duas notícias, que vai ser o que eu vou estar mandando provavelmente na quarta-feira para vocês. Tá bom? Vamos adiante, não precisa ler agora. E a gente entra no próximo, então, desequilíbrio do ciclo, que é a emissão de monóxido de carbono, CO. Eu acho que aqui a Laura tinha falado do monóxido de carbono. Nós temos que ter muito cuidado para não confundir ele com o dióxido de carbono. Nesse sentido, o monóxido de carbono, ele é liberado pela combustão incompleta de combustíveis fósseis. E aqui entra um tema emergente, um tema que pode cair a qualquer momento em vestibulares. Por quê? A maior parte dos nossos automóveis hoje são flex. Eles queimam tanto gasolina quanto álcool para combustão e para gerar aí uma série de energias, né? Então, pela expansão dos gases, gerar energia potencial, energia cinética e fazer o motor funcionar. O problema é que essa queima, tanto de gasolina quanto de álcool, ele faz um motor híbrido. Esse motor híbrido, ele não queima nem completamente a gasolina, nem completamente o álcool. Eu fico no meio termo. Tem que queimar um pouquinho de cada um, para poder se adequar aos dois combustíveis. E essa queima incompleta é que acaba liberando monóxido de carbono. É uma das fontes do monóxido de carbono liberado na atmosfera hoje. E aí, gente, nós vamos ter um grande problema aqui. Porque aqui na nossa imagem nós vemos, então, uma hemácia, eritrócito ou glóbulo vermelho, nossa célula sanguínea que leva oxigênio para os tecidos e retira o CO2. Né? Tanto o CO2 quanto o O2, eles se ligam de forma fraca com a hemoglobina, que é o pigmento vermelho que está na hemácia. Por que eles se ligam de forma fraca? Porque eles têm que desligar a todo momento. Nesse milésimo segundo que vocês estão me ouvindo, milhares de hemácias estão desgrudando o oxigênio ou capturando CO2 para ser liberado pela expiração. Não estou expirando aqui de maneira exagerada. Essa ligação fraca faz com que a todo momento se ligue e se desligue oxigênio e CO2. O que acontece com o monóxido de carbono? O monóxido de carbono, diferente do O2 e do CO2, que tem ligação fraca, ele cria uma ligação forte, que não se desfaz, com uma molécula de hemoglobina presente na hemácia. O que acontecia muito antigamente? E acontecia com mais frequência no meio rural, porque tinham automóveis, por exemplo, a Rural, né, que usava diesel como combustível. E a queima do diesel libera imensas quantidades de monóxido de carbono. Então, a figura entrava na garagem de manhã cedo, principalmente no inverno, dava o arranque no carro e deixava o carro na garagem esquentando o motor. Saía, ia tomar o seu café lá, comer um pão com chia de uva, suco de groselha, ou se vocês quiserem utilizar de exemplo de café da manhã. E quando ele voltava lá para a garagem, ele dava 1, 2, 3, 4 inspiradas e desmaiava. Por quê? Entrava uma grande quantidade de monóxido de carbono na sua respiração
esse monóxido de carbono inviabilizava várias hemácias e ele tinha um processo de insuficiência respiratória, desmaiava. Se não fosse atendido a tempo, podia entrar, né, em processo de óbito. Porque o monóxido de carbono, ele inviabiliza a hemácia, porque ele se liga de maneira forte e não deixa a hemácia e a hemoglobina se ligarem com os gases respiratórios normais. Então, o mesmo aconteceu, tema emergente, está completando 7 anos, né, da tragédia da Boate Kiss. Em primeira instância, a queima, né, daquela espuma que tinha função de isolamento acústico liberou monóxido de carbono e, em segunda instância, liberou, né, o gás cianídrico. Ele é um derivado do cianeto, que é altamente tóxico. O cianeto foi usado, inclusive, nas câmaras de gás na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu com o gás cianídrico? Gente, exatamente a mesma coisa que acontece com o monóxido de carbono. Ele se ligou de maneira forte com a hemoglobina e as hemácias e ele inviabilizou o transporte de O2 e CO2. Por isso que as pessoas desmaiaram tão rápido. Algumas inalações foram suficientes para causar a morte, né, de tantas pessoas. Tá bom? Depois eu vou estar encaminhando também uma matéria sobre isso para vocês, do qual essa imagem, né, é uma parte que vai fazer parte do material interpretativo, assim como lá do ozônio. Então, o monóxido de carbono, ele inclusive, né, faz parte de muitos informes enviados pelas UBS, pelas instituições de saúde, para que haja esse cuidado com a asfixia e como proceder em casos de asfixia, né, que não são mais tão comuns, mas foram muito comuns por muito tempo. Tá? Turma, nós temos aqui 11 horas e 42 minutos. Tá? Então, eu vou pedir, professor Paulo, podemos continuar mais 5 minutos para concluir a parte teórica? Sim, ok. Segue até 11h50. Muito bem. E depois a gente vai dar uma olhadinha nas questões, no máximo até o meio-dia. Eu deixo o chat aberto ou a gente coloca à disposição de outras maneiras. Chuva ácida, óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Estamos na página 12. A chuva é considerada ácida quando o seu pH ele é menor ou igual a 5,5. Tá, pessoal? O pH neutro é 7, né? Então de 5,6 até 6,9 ela não é considerada ácida porque ela não causa grandes consequências aos ecossistemas, né, ou ao patrimônio. Mais abaixo de 5,5, sim. A chuva ácida ela vai gerar, através das reações de óxidos de enxofre e nitrogênio, ácidos no contato com o vapor d'água presente na atmosfera, principalmente. Então, vai formar ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido nítrico, em contato com, né, o vapor d'água, que é normal, né, ter vapor d'água na atmosfera. E esses óxidos de enxofre e nitrogênio são principalmente liberados pela atividade industrial e pelos automóveis. Quais são as consequências da chuva ácida? Né, que ela pode ser transportada pelos ventos a longa distância. Então, deterioração do patrimônio edificado, casas, calçadas, né, edifícios, o envenenamento da água, alteração do pH do solo, que afeta diretamente o metabolismo das plantas, tá? E também esses ácidos presentes no ar podem prejudicar as pessoas, principalmente com complicações respiratórias, tá? Como acontece com o monóxido de carbono também, como acontece com o CO2, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a chuva ácida, principalmente as reações químicas aqui, vocês têm as reações na apostila de vocês, e vocês podem complementar aí. Está faltando a reação do óxido nitroso e da formação do ácido nítrico. A inversão térmica, que também é um tema um pouquinho mais fácil do que os anteriores, por isso eu estou fazendo de maneira mais rápida. Então, a inversão térmica é uma realidade de muitas metrópoles, inclusive aqui no Brasil. Quem já foi para Curitiba, um pouco antes de chegar em Curitiba, né, os municípios ali de Araucária,
deve ter observado uma faixa mais cinza sobre os edifícios, que é a camada de inversão. É uma camada formada por muitos gases e material particulado. O que é material particulado? Aquela fuligem liberada juntamente com a fumaça. E na inversão, o que vai acontecer? Pessoal, sem inversão térmica, é muito comum que o dia amanheça e à medida que os raios solares vão batendo no ar que está sobre a superfície, no ar frio, visto que durante a noite a temperatura baixa, esse ar, à medida que vai recebendo os raios solares, ele vai se aquecendo. E a gente sabe que o ar quente, ele se torna menos denso. Ele começa a subir. E ao longo do dia, ele vai dissipar nas camadas superiores da atmosfera. Isso é normal acontecer. Quando você tem uma formação de uma camada de poluentes de maneira muito rápida, que é o que acontece hoje nas metrópoles, essa camada de poluentes, como ela tem fuligem, material particulado, ela se torna mais pesada. E mesmo sendo quente, ela se coloca aqui e forma a camada de inversão, que bloqueia a subida natural daquele ar quente no decorrer do dia. Então, tudo isso fica quente. Por que é chamada de inversão térmica? Porque ela é sentida mais no inverno. No inverno devia estar frio, mas fica mais quente, justamente porque essa camada de ar quente não consegue, por ser menos densa, não consegue subir e ela fica aprisionada na camada de inversão. Tá? Então, também é um conteúdo um pouquinho mais fácil, é um conteúdo que acaba aparecendo um pouco menos também em questões de biologia, mas aparece muito em questões de geografia. Então, aqui a gente tem também uma condição interdisciplinar, que nas questões de ciências humanas, às vezes acaba aparecendo mais inversão térmica do que nas questões de ciências da natureza. Tá? E o nosso último assunto da aula de hoje, que é o efeito estufa. Muito importante a gente ter aqui a clareza de que o efeito estufa ele é um fenômeno natural. Inclusive, ele permitiu que a gente estivesse aqui hoje, às 11h48, assistindo essa aula. Esse fenômeno natural foi o fenômeno que permitiu com que a temperatura média global se mantesse ao longo das eras. O fenômeno antrópico já é bem diferente. O CO2, de forma quantitativa, se acumula, aumenta a sua concentração em partes por milhão na atmosfera, e isso, tendo tal relação com o ciclo do carbono, vai causar o efeito estufa antrópico, ou o efeito estufa de um desequilíbrio no ciclo biogeoquímico do carbono. Ok? Pessoal, aqui como a gente já está mais acostumado com esse assunto, eu separei um material do Brasil Escola que traz de uma maneira um pouco mais didática a compreensão. Esse excesso de CO2, de metano, de vapor d'água, dióxido nitroso, todos eles são gases de estufa. Tá? Então, assim, não fiquem só no CO2. Tá? A próxima imagem vai mostrar isso. Tem vários gases de estufa. Os CFCs também, em pequena concentração, são gases de estufa. E vai ter uma pergunta lá sobre as notícias que vai relacionar isso. Tá? Então, essa concentração em maior escala cria uma camada mais espessa. Ao invés da radiação solar bater no planeta, na superfície terrestre, e a maior parte ser refletida, tá? Ela fica aprisionada. Por isso que eu vou ter como consequência o aquecimento global como uma das consequências. Não posso esquecer que o desflorestamento, a tirada de vegetação, reduz a captura de CO2 pela fotossíntese. E isso contribui muito para o aumento da concentração de CO2 e, consequentemente, o efeito estufa antrópico, aquele não natural. E aqui, como última imagem, nós temos, então, também de uma maneira mais didática, lá do site Brasil Escola, os principais gases, acrescentei aqui o vapor d'água e o CFC, e as principais consequências do aquecimento global, tá? Onde vocês vão fazer uma leitura um pouquinho mais dinâmica,
fala do período pós-revolução industrial, fala do período também em que a gente começa a utilizar outras fontes, principalmente as fontes decorrentes de combustíveis fósseis, onde a queima também se relaciona com o ciclo do carbono, né, a devolução de carbono para a atmosfera de maneira antrópica, e aí a gente consegue fechar os desequilíbrios no ciclo, a primeira parte, né, que está prevista aí para você. Como eu disse, depois eu vou mandar esse material em meio digital lá no RM, tá? Aqui no final, só para a gente concluir a aula, vocês têm a tarefa proposta, no esquema que foi ontem para vocês, que é a resolução das questões das páginas 4, 5, 6, 7 e 8, que é o que a gente viu hoje. Então, aí são as questões na apostila dessa primeira parte de desequilíbrio ambiental, ok? Eu vou voltar aqui, então, para o chat, vou interromper o compartilhamento, e aí eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Se alguém colocou pergunta mais para cima, vou pedir, por favor, que copie a pergunta, tá? Porque tiveram várias com vários comentários. Peço que quem colocou dúvidas lá para cima, ou então dúvidas a respeito do ciclo do nitrogênio, eu abro esses 5 minutos para que a gente retome. Se alguém teve dúvida na resolução das questões também, que deverão ser enviadas para mim até na sexta-feira, me coloco à disposição para retomar, então, esses aspectos. Se alguém quiser abrir o áudio também para fazer pergunta, nesse momento eu vejo que o chat está um pouco mais parado, então um aluno por vez, né, pode abrir aí o seu chat para fazer pergunta. Seu chat não, seu áudio. Então, eu vou mostrar para vocês o material que você... Alan? Oi? O pessoal tá comentando ali no chat, ó, sobre a questão 4. Ok. Quer dar uma olhada ali? Sem problema nenhum. Questão 4 dos exercícios sobre NOx. Então, vocês querem que eu resolva o NOx? Pode ser? Só me respondam aí. Sim, então? Isso, 4. prof. Beleza. Estou fazendo isso. Questão 4. Fazendo pelo 4. Então, muito bem, gente. Vou deixar aqui o foco mais no quadro, tá? O primeiro composto que a gente tinha, decorrente da decomposição, era N, vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, NH3, ou amônia. Certo? O que acontece com a amônia? O NOx do hidrogênio, aqui vai ser mais 1. Vezes 3, ele sobe mais 3. Respondam aí para mim, pelo chat, qual deve ser o valor do NOx do nitrogênio para equilibrar esse NOx mais 3, que é o NOx final do hidrogênio. Muito bem. Menos 3. Então, o NOx do nitrogênio na amônia é menos 3. Vamos ver no próximo composto. Próximo composto, NO2-. Qual vai ser o NOx do nitrogênio como um NOx, né, mais, assim, o NOx estável do elemento nitrogênio? Respondam aí para mim no chat. Muito bem. O NOx do
oxigênio é menos 2, vezes 2 vai ficar menos 4. Só que no NO2 nós temos um menos aqui, ele é um ânion. Ou seja, a minha soma final tem que dar menos 1. Qual vai ser o NOx assumido pelo nitrogênio para que a soma final do NOx seja menos 1? Muito bem, mais 3. Então está aqui o NOx do nitrogênio. Ele passou de menos 3 para mais 3. O que vai acontecer, pessoal, com o nitrato? Que é NO3-, ou seja, eu tenho um resultado final menos 1. NOx do oxigênio menos 2 sobe menos 6. Quanto vai ser o NOx do nitrogênio para fechar a soma menos 1 juntamente? Muito bem, mais 5. Eu passo de um NOx que era menos 3 para um NOx mais 3 para um NOx mais 5. Pessoal, que tipo de reação está acontecendo aí? Uma redução, uma reação oxidativa ou redutiva? Muito bem, como a Maureen respondeu, uma oxidação. É por esse motivo que o trabalho, entre aspas, das bactérias nitrificantes do solo, em primeira instância, nitrosomonas e nitrosococcus, que convertem amônia em nitrito, e em segunda instância, as bactérias Nitrobacter, que convertem nitrito em nitrato, por isso que ela é uma reação oxidativa, ou um metabolismo oxidativo. Tá? Por quê? O NOx do nitrogênio, nessas transformações bacterianas, nitrificantes, desde a amônia até o nitrato, o NOx do nitrogênio vai aumentando de menos 3 para mais 3 para mais 5. Certo? Então, se alguém mais tem uma dúvida com relação às questões, acho que era 3 e 4, né? As duas questões trabalhavam com o NOx. Eu estou aberta. Os slides de hoje vão estar no portal? Exatamente. Os slides de hoje vão estar, né, no portal. A Maureen, ela perde elétrons, né? Perde 2 elétrons e aumenta o NOx. Exatamente. Isso aí. Ele vai se tornando mais positivo. Se porventura não for no portal, tá, pessoal? Eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Eu acabo utilizando imagens bastante grandes, vou tentar fazer uma publicação online do PDF de uma maneira mais amadora, digamos assim, não vai ficar com uma resolução tão boa, mas vai dar para compreender tudo. Certo, gente? Então, eu fico aqui mais alguns minutos, se alguém tiver pergunta, se alguém quiser fazer alguma contribuição, e a gente volta a se encontrar pelas videoaulas publicadas no meu canal do YouTube, lá que todos estão, né, acessando, Professor Oleco Bio, ou então pela próxima videoaula que a gente vai fazer aqui pelo Meet. Agradeço ao professor Paulo, agradeço a todos que estiveram presentes, e qualquer necessidade eu estou também à disposição pelo e-mail, tá bom? Um abraço, e é isso aí.